Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde e prosperidade para você. Mateus 14, 27 diz: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Uau, que gostoso, né? Muito bom ouvir essas palavras de Jesus. Coragem, minha gente, coragem, muita coragem, e que você tenha uma semana de muita coragem, de muita determinação. Tenho certeza que vamos ter uma semana produtiva, frutífera, abençoada, e é meu prazer estar aqui, sempre com as nossas pérolas de sabedoria para abençoar você e a sua família. E daqui a pouquinho eu entro na palavra de hoje e eu quero primeiro convidar você para estar nos acompanhando também no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, que de segunda a sexta-feira às 18 horas eu tenho feito uma live Negócios com Deus e tem muita gente sendo abençoada. É mais uma opção para você estar com a gente. Muito bem, vamos entrar no assunto de hoje e certamente durante essa semana vamos falar sobre isso, sobre potencial. Eu pergunto para você, meu amado e minha amada ouvinte, você tem utilizado o potencial que Deus colocou dentro de você? Você tem exercido? Você tem praticado? Pois é, eu separei aqui algumas coisas importantes. O que é potencial, né? Potencial é uma habilidade não exposta, é um poder retido, ou uma força contida, ou pode ser também dons adormecidos, talentos ocultos. Ou seja, meu amado, minha amada, você tem, eu tenho, todo ser humano tem um potencial e que muitas vezes é ignorado. Como eu disse, ele está adormecido, não está sendo utilizado. Então, tudo aquilo que você não utiliza, então ele está como se, vamos assim dizer, morto, né? Parado, estagnado. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que o que você pode fazer que ainda não fez? Onde você pode ir que ainda não foi? Aquele que você pode ser que ainda não é? Ou até mesmo o que você pode imaginar que ainda não imaginou? Ou até mesmo quanto você pode alcançar que ainda não alcançou? E também o que você pode ver que ainda não viu? E o que você pode realizar que ainda não realizou? Assim, meu querido, o potencial, ele é a soma do que você é, que você ainda tem que revelar. É um depósito que espera ser liberado e maximizado. Então você é capaz de muito mais do que está pensando neste momento. Sabe quando alguém diz assim, eu não sou capaz para isso, eu não posso fazer isso, eu não tenho competência para isso? Isso quando você mesmo fala de você. E quando vem alguém de fora e diz, você não é apto para isso, você não pode fazer isso ou aquilo outro. Pois é, você pode. Mas muitas vezes é justamente o potencial teu está bloqueado, está, vamos assim dizer, escondido, porque pode ser uma capacidade escondida, né, que você ainda não praticou. Então, o potencial é isso. Você precisa entender que o princípio do potencial, olha que interessante isso aqui, e eu quero conversar com vocês essa semana sobre isso, porque eu quero que você realmente seja muito abençoado e o potencial que está dentro de você venha para fora, ou seja, realmente seja desbloqueado a tal forma que você cresça, prospere, desenvolva, tanto na sua questão espiritual, que é o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus, né? Quanto também na sua vida profissional, no seu trabalho, nos seus projetos.
Então é o seguinte, preste bem atenção nesse detalhe aqui. Suponhamos que nós estivéssemos numa extensa floresta e eu pedisse que você descrevesse o que você via nessa floresta. Você poderia dizer que via árvores e plantas, flores, insetos, aves e animais. Mas na verdade, isso não é tudo o que você estaria vendo. Pois dentro de cada uma daquelas coisas estão ali as sementes para gerar mais plantas, mais árvores, mais flores, insetos, aves e animais. Esse, meu amado e minha amada ouvinte, esse é o princípio do potencial. A sua observação seria um fato, mas não a verdade. Outro exemplo simples aqui que ajuda a gente a entender. Eu seguro uma semente de maçã na minha mão. Eu seguro muito mais do que uma semente. Em cada semente há uma árvore, e em cada árvore há mais maçãs com sementes dentro delas. E as sementes, elas contêm o quê? Mais macieiras, que contêm frutos, que contêm sementes e assim por diante. De fato, meu querido e minha querida, eu seguro uma semente de maçã. Na verdade, eu seguro um pomar inteiro. Isso é potencial, o que ainda pode ser. Então você pode ser, você pode chegar lá. Depende de você. Depende de você. Claro, Deus entra nisso? Com certeza. Sem Deus, não somos nada. Jesus diz, justamente no livro de João, capítulo 15, verso 5, no finalzinho, ele diz assim: sem mim, nada podereis fazer. Então, meu amado, você está conectado com Deus? Você está conectado com a vida, com o poder, com o sobrenatural? Então você pode, você vai conseguir. Então você aí que começou já a semana talvez muito animado, é isso aí, manda ver. Mas talvez você esteja desanimado, então eu estou aqui encorajando você e para dizer para você que você tem um potencial que ainda não foi utilizado. É isso que eu estou te ensinando, isso que eu estou iniciando a semana ensinando para vocês. Agora é o seguinte, vamos compreender um pouco mais sobre isso. Deus, o nosso amado Deus, Ele criou tudo com potencial. Em Gênesis capítulo 1, verso 12, descreve como Deus criou as plantas, as árvores, cada uma, contendo sementes de acordo com a sua espécie. Olha só, sementes de acordo com a sua espécie. Então, o primeiro capítulo de Gênesis também relata aqui a criação das aves, das criaturas do mar, dos animais domésticos, das criaturas que rastejam pelo chão e dos animais selvagens. Também a eles foi dada a capacidade para se reproduzirem de acordo com a sua classe. Assim, cada ser vivo que Deus criou foi abençoado com o potencial. É o teu caso. Você foi criado com o potencial. Pense nisso. E cada um possuía a capacidade de ser muito mais do que aparentava ser. Cada um continha a semente da qual viriam as futuras gerações de plantas, aves, peixes e animais. Claro, Deus também plantou dentro de você isso, você que está me ouvindo aí, é você mesmo, sim, você que está me escutando agora. Deus também plantou dentro de você a habilidade para ser muito mais do que você é a cada momento. Tal como eu dei o exemplo aqui da semente da maçã, você possui recursos e capacidades ocultos dentro de você. Muito do potencial que Deus lhe deu ao nascer ainda permanece dentro de você. Invisível e provavelmente não foi usado ainda. O que eu vejo
quando eu estou aqui ensinando e eu não estou te vendo, mas eu sei que você está me ouvindo. Então eu quero dizer para você, enquanto eu estou falando e você está me ouvindo, a cada dia, não é tudo que a gente vê, tem potencial aí. E sabe de uma coisa? A fonte, nós temos que descobrir a fonte de todo potencial. Está muito simples, olha, preste atenção. Tudo o que foi e estava em Deus. Antes de Deus criar todas as coisas, havia somente Deus. Assim, Deus tinha dentro de si o potencial para tudo que fez. Então, meu amado e minha amada, nada existe que não fosse primeiro em Deus. Então, Deus é a fonte de toda a vida, porque antes que alguma coisa fosse, Deus é. Olha que lindo isso aqui. Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, ele tirou cada coisa que fez de dentro de si mesmo. Na verdade, o começo estava em Deus antes que tivesse início. Entendeu? Então, Deus não começou quando o início começou. Ele estava no começo antes que o começo tivesse um início. Olha o que diz a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em João capítulo 1, verso 1 que eu li. Então, tudo no mundo que conhecemos estava em Deus, antes que se tornasse visto. Como diz a palavra, todas as coisas foram feitas através de Deus. Sem Ele, nada foi feito daquilo que tem sido feito. João capítulo 1, verso 3. Assim, meu querido e minha querida que está atento à palavra de hoje, Deus é a fonte de todo o potencial. Ele é tudo o que ainda não vimos. Então, quando descrevemos esta característica de Deus, dizemos que Ele é onipotente. Já ouviu falar essa palavra? Onipotente. Oni significa sempre e potente significa cheio de poder. Então Deus está sempre cheio de poder. Ele sempre pode fazer mais do que já fez. Então é diante desta palavra que eu quero orar com você, para que o potencial que Deus colocou dentro de você, que ainda não foi usado, que ainda não foi utilizado, comece a funcionar a partir de agora. Por quê? Por quê eu estou dizendo isso? Porque Deus deu a você potencial. Todos nós temos, você tem. Então não perca tempo com outra coisa a não ser desenvolva o seu potencial. Utilize os dons, talentos, habilidades, tudo que Deus colocou dentro de você, utilize, pratique, desenvolva, porque Deus quer isso para você. Então nós concluímos dizendo o seguinte, para a gente orar: potencial é o que ainda pode ser. Deus criou todas as coisas com potencial. Deus é a fonte de todo o potencial. O que Deus planejou tomou a forma da substância a qual Ele falou. E quando Deus desejou você, Ele falou para si mesmo. Olha que Deus magnífico. É tremendo, é ou não é, minha gente? Amanhã tem mais. Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te agradecer, porque Tu és o Deus onipotente, cheio de poder, o Todo-Poderoso. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais um momento de fé e por essa maravilhosa pérola de sabedoria. Que todos que me ouvem possam estar entendendo a palavra de hoje e que cada um possa crescer e desenvolver, realmente utilizar o potencial que o Senhor plantou dentro de nós, que possamos utilizar aquilo que ainda não foi utilizado, aquilo que está parado, estagnado, começa a se mexer agora,
em forma de uma criatividade ou de uma sabedoria que o Senhor já colocou dentro de nós, mas que tem que sair para fora, ser desenvolvida. Abençoa o poder da criatividade e libera uma unção de cura, de milagres e maravilhas sobre todos que me ouvem neste momento. Em o nome de Jesus, sejam abençoados, edificados e fortalecidos pelo poder de Deus, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.